Notícia. Previsão do tempo para esta terça-feira, 4 de janeiro. Centro-Oeste. Cuiabá e Mato Grosso têm nesta terça-feira pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com temperatura entre 27 e 32 graus. A umidade relativa do ar marca entre 50% a 80%. Brasília, capital federal, fica com muitas nuvens, pancadas de chuva isoladas e temperatura oscilando entre 19 e 25 graus. A umidade do ar é de 60% a 95%. Norte. Rio Branco, no Acre, tem muitas nuvens com possibilidade de chuva e temperatura em torno de 23 e 33 graus. A umidade relativa do ar indica 70% a 95%. Palmas, em Tocantins, apresenta tempo nublado, pancadas de chuva e trovoadas e temperatura entre 23 e 30 graus. A umidade do ar é de 65% a 95%. Nordeste. Teresina, no Piauí, fica com tempo nublado, pancadas de chuva e trovoadas isoladas e temperatura mínima de 22 e máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar está entre 65% a 95%. A cidade de Imaculada, na Paraíba, comemora aniversário com possibilidade de chuva isolada e temperatura entre 19 e 31 graus. A umidade do ar é de 35% a 75%. Sul. Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, tem nesta terça-feira muitas nuvens com pancadas de chuva, trovoadas e temperatura indicando entre 24 e 32 graus. A umidade relativa do ar fica entre 60% a 85%. O município de Santa Rosa do Sul, em Santa Catarina, festeja aniversário com possibilidade de chuva isolada e temperatura em torno de 23 e 32 graus. A umidade do ar é de 50% a 90%. Sudeste. São Paulo tem tempo nublado, com chuva, trovoadas e temperatura entre 20 e 28 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 85% a 100%. Vitória, no Espírito Santo, tem muitas nuvens com possibilidade de chuva e temperatura oscilando entre 23 e 29 graus. A umidade do ar gira em torno de 65% a 90%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 4 de janeiro, com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Você está ouvindo Rede Missões. Café com Notícia. Foi uma onda de amor, carinho e desejo de pronta recuperação em 2022. Aniversariante do dia 31 de dezembro, quando completou 74 anos, Rita Lee, que está tratando um câncer no pulmão, recebeu muitas mensagens desejando parabéns e um próspero ano novo. Na sexta-feira passada, seu marido, o músico Roberto de Carvalho, usou seu perfil nas redes sociais para prestar duas homenagens à mulher. Na primeira, postou uma foto antiga do casal, com o seguinte texto: "Que ano difícil, meu amor, quanta aprovação, meu coração em muitos momentos se despedaçou, para logo em seguida se deslumbrar diante de todas as suas demonstrações de coragem, força de vontade e resistência. Que depois de todo o tormento estejamos diante de um tempo de paz, harmonia e muita saúde", disse ele. Enquanto as pessoas em todo o mundo lutavam contra níveis elevados de estresse, depressão e ansiedade, nos últimos tempos, muitos se voltavam para seus alimentos favoritos. Sorvete, doces, pizzas, hambúrgueres, que delícia, né? Mas estudos recentes sugerem que os alimentos carregados de açúcar e com alto teor de gordura, pelos quais muitas vezes ansiamos quando estamos estressados ou deprimidos, por mais reconfortantes que possam parecer, têm menor probabilidade de beneficiar a nossa saúde mental. Isso mesmo. Em vez disso, alimentos integrais como vegetais, frutas, peixes,
frutas, ovos, nozes e sementes, feijões, legumes e alimentos fermentados, como o iogurte, podem ser uma aposta melhor. As descobertas resultam de um campo de pesquisa que está em alta, conhecido como psiquiatria nutricional, que examina a relação entre dieta e bem-estar mental. A ideia de que comer certos alimentos pode promover a vitalidade do cérebro da mesma forma que pode melhorar a saúde do coração pode parecer senso comum, mas historicamente a pesquisa nutricional tem se concentrado em como os alimentos afetam nossa saúde física, em vez da nossa saúde mental. Por muito tempo, a influência potencial dos alimentos na felicidade e no bem-estar mental, como uma equipe de pesquisadores afirmou recentemente, foi virtualmente ignorada. Recentemente, porém, um crescente número de pesquisas trouxe dicas intrigantes sobre o modo como os alimentos podem afetar também o nosso humor. Uma dieta saudável promove um intestino saudável, que se comunica com o cérebro por meio do que é conhecido como eixo intestino-cérebro. Micróbios no intestino produzem neurotransmissores, como serotonina e dopamina, que regulam o nosso humor e emoções, e o microbioma intestinal tem sido implicado em resultados da saúde mental. Reforma administrativa, tributária e privatização dos Correios. Propostas que estavam previstas para serem votadas em 2021, mas não conseguiram apoio. Devem ser os assuntos que vão movimentar o Congresso Nacional. A tendência é que em 2022, ano eleitoral, as matérias encontrem ainda mais resistência para aprovação. Uma missão difícil para a base aliada, pois são consideradas prioridade pelo governo. É o caso do projeto que abre caminho para a privatização dos Correios, aprovado na Câmara, mas que não andou no Senado. Crítico da proposta, o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, acredita que a privatização pode prejudicar o atendimento dos Correios em cidades no interior do país. Hoje, todos os municípios brasileiros contam com os serviços dos Correios e a privatização traz o risco de fechamento de agências e serviços que não dão lucro. Das privatizações, as reformas, propostas polêmicas como a reforma administrativa, que enfrentou uma dura obstrução na Câmara, não conseguiu avançar. A proposta prevê a redução em até 25% de salários e jornada de servidores públicos e, de acordo com os parlamentares de oposição, o texto facilita a contratação dos chamados apadrinhados políticos. Já a reforma tributária, apesar da simpatia da maioria dos parlamentares, não encontra consenso entre Câmara e Senado. No entanto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vê espaço para aprovar a reforma tributária no Senado em 2022. É a unificação tributária, através de um IVA federal, no caso da PEC 110, e também um IVA subnacional que unificaria ICMS e ISS. Ela desburocratiza, ela torna clara a questão do recolhimento dos impostos, mas é um modelo que me parece inteligente e que eu considero que será o caminho correto de uma reforma tributária no Brasil. Outra discussão é sobre a reforma do imposto de renda. A matéria já foi aprovada na Câmara e aguarda a análise dos senadores. Pelo texto, haverá um corte de 7% na alíquota do imposto de renda para empresas, que cai de 15% para 8%. A proposta prevê também a tributação do mercado financeiro, que passará a ter uma taxa de 20% sobre lucros e dividendos. Além das reformas, Arthur Lira, presidente da Câmara, já anunciou na última semana que uma das prioridades na volta dos trabalhos legislativos é a votação de uma proposta de criação de um fundo emergencial para ser usado em situações de catástrofes naturais. Nós vamos estudar uma medida legislativa que se tenha um fundo específico para que nesse momento os recursos cheguem, lógico que depois de todos os levantamentos responsáveis, os recursos cheguem sem burocracia para socorrer aos estados, aos municípios, mas principalmente às pessoas que ali moram. O Congresso Nacional retoma os trabalhos no dia 2 de fevereiro de 2022 e durante o recesso a casa funciona sob o comando de uma comissão representativa de parlamentares. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Depois de fritar batatas, fazer um belo bife à milanesa ou outras frituras, algumas pessoas guardam o óleo para fazer sabão, por exemplo, mas outras jogam o produto na pia simplesmente por não saber o que fazer com o material. Essa prática pode levar ao entupimento de tubulações e mais, poluir mananciais. Pensando nisso, pesquisadores da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas estão buscando soluções para este óleo que já foi processado. Um dos caminhos encontrados foi a elaboração de um lubrificante produzido a partir do resíduo de óleo gerado nas cozinhas manauaras.
como explica o professor Anderson Matias Pereira, da Universidade Federal do Amazonas. Esse projeto ele tem um apelo ambiental muito grande, onde a gente vai dar uma aplicação correta ao óleo residual de fritura e, consequentemente, a gente vai diminuir a dependência do consumo de lubrificante à base de petróleo. O estudo tem 5 fases. Os pesquisadores estão na etapa 3, analisando as reações químicas para saber se o material pode ser utilizado nas embarcações e indústrias da região amazônica. Dados da Universidade Federal do Amazonas apontam que cada família consome, em média, 4 litros de óleo por mês e descarta 1 litro, o que demonstra que mais de 500 mil litros de óleo são descartados pelas famílias manauaras todos os meses na natureza, impactando o meio ambiente. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor. Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França, todos membros do Conselho de Segurança da ONU, se comprometeram em uma declaração conjunta a fazerem o possível para evitar uma guerra entre países dotados de armas nucleares. O governo francês declarou que o objetivo final da iniciativa é alcançar um mundo sem armas nucleares. Os signatários também lembraram a necessidade de se respeitar os acordos e engajamentos bilaterais e multilaterais em termos de desarmamento e de não proliferação de armas nucleares. A declaração é feita pouco antes de uma conferência internacional sobre a questão e coincide com a retomada das negociações internacionais com o Irã, país acusado de tentar se munir de uma bomba atômica, algo que Teherã sempre negou. Conseguir a aposentadoria vai ficar mais difícil a partir deste ano. Isso porque os critérios da regra de transição para a aposentadoria, aprovados na reforma da Previdência, estão mais rigorosos desde o dia 1º de janeiro. As mudanças valem para quem já estava no mercado de trabalho no momento da promulgação da nova emenda constitucional. Essas regras se alteram de forma escalonada, mudando a cada ano. Por isso, aumentou em 1 ponto a exigência para os trabalhadores que pretendem se aposentar pela regra dos pontos, que soma o tempo de contribuição com a idade. Ou seja, passa de 88 para 89 pontos o mínimo para a aposentadoria das mulheres e de 98 para 99 pontos no caso dos homens. Porém, é preciso ter também, no mínimo, 30 anos de pagamento da Previdência para mulheres e 35 anos para os homens, como explicou o advogado de direito previdenciário Pedro Henrique Madeiro. Em 2022, para que um segurado homem se aposente, ele precisará ter, no mínimo, 35 anos de contribuição e 64 anos de idade. Já uma segurada mulher, para que ela se aposente em 2022, precisará ter 30 anos de contribuição mais 59 anos de idade. Então a regra de ponto é essa, ela exige essa acumulação de 2 requisitos, idade mais tempo de contribuição. A regra de transição para a aposentadoria por pontos aumenta 1 ponto ao ano, até chegar aos 105 pontos para os homens e 100 para as mulheres. A segunda regra, que mudou com a virada do ano, é a chamada regra da idade progressiva, que é semelhante à dos pontos. Ela também exige um mínimo de 30 anos de contribuição para mulheres e 35 para homens. A diferença é que aumenta 6 meses a idade mínima ao ano, como explicou o advogado especialista em Previdência, Pedro Madeiro. Então, em 2022, para que um segurado homem se aposente por esta regra, ele precisará ter 72 anos e 6 meses de idade, e uma segurada mulher terá que ter 57 anos e 6 meses de idade, desde que ele tenha 35 anos de contribuição e ela 30 anos de contribuição. Já a terceira regra de transição alterada é a mais vantajosa para quem tem menos anos de contribuição. Essa regra exige 15 anos de pagamentos ao INSS para ambos os sexos, contra 30 anos para mulheres e 35 para homens das outras regras. Porém, os homens devem ter 65 anos, mesma idade de 2021. Já no caso das mulheres, será exigido 61 anos e meio para se aposentar, um aumento de 6 meses em relação ao ano passado. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leon. Café com Notícias, intervalo rápido e voltamos já. Fique ligado. Café com Notícias.